hein? Vamos falar desse jogo de ontem? Já já a gente vai trazer informações sobre o Palmeiras e mais mercado da bola, porque Flávio Latif tem informações sobre Rafael Veiga e a proposta que ele tem do futebol mexicano. Será que está avançando? A gente vai falar do Fla-Flu também do fim de semana e dos outros clássicos regionais, mas ontem teve clássico e um clássico polêmico, 1-1 Corinthians e Santos. Yuri Alberto perde um pênalti, mas depois faz o dele. E no finalzinho, numa falta que os corintianos estão reclamando demais, a marcação do árbitro, Gabigol foi lá, cobrou, Hugo Souza aceitou e o jogo terminou 1-1 PVC. Eu quero saber o seguinte, eu tomei umas cornetas hoje. O que você quer saber? Eu quero saber o que foi que aconteceu. Foi o Hugo que frangou, a barreira que abriu, o árbitro que errou ou o Gabigol que fez o gol? Um pouco de tudo, né? Então foram as quatro coisas. Porque eu escrevi, Gabigol tem carisma e carisma não se explica. E teve gente que me cornetou. Meu amigo corintiano Daniel Augusto Júnior, brilhante repórter fotográfico, me cornetou. Ele falou, mas o Hugo falhou, a barreira abriu e não foi falta. Eu falei, mas tá tudo isso no texto. Tá bom, mas você elencou como o talento de Gabigol principal. Não, a minha surpresa ontem, a notícia, o homem que mordeu o cachorro ontem, foi o Gabigol fazer o gol, não estava jogando nada e decidiu o jogo. A grande surpresa para mim na hora que saiu o gol, a minha surpresa foi essa. A gente, olha só, eu acho importante tentar explicar um pouco do... A gente, fazendo uma coluna de opinião, você vai ter um enfoque. Você vai focar em alguma coisa. Está tudo contemplado no texto. Mas, qual é a notícia? Qual te parece a notícia? Nesse caso, é bem relativo. Muita gente pode achar... Do ponto de vista corintiano, o corintiano está louco com o Hugo. E maluco com a arbitragem. Do ponto de vista do santista, o Gabigol fez o gol. Então, eu acordei de manhã, li a mensagem do meu amigo Daniel, que estava bravo porque eu tinha dito que o Gabigol tem carisma e carisma não se explica. O que eu acho que é justo dizer. Aí eu fui na padaria perto da casa de uma amiga minha. Aí o garçom... Sou eu, no caso. Sou eu? É. Eu falei, será que ele não me considera amiga dele? Ele considera. Aí o menino veio me atender. Tem dois caras que atendem de lá de manhã. O Yuri, que é corintiano, e o Lucas, que é santista. O Lucas chegou pra mim e falou assim, cara, o Gabigol decidiu o jogo ontem. Eu falei, mas eu acabei de tomar uma bronca do meu amigo porque eu falei que ele decidiu o jogo. Aí ele falou, eu tava vendo o jogo com a minha mulher, e minha mulher é corintiana. E como eu sacaneei ela quando o Yuri Alberto perdeu o pênalti, logo depois o Yuri Alberto fez o gol, ela passou o jogo inteiro brava comigo. Aí eu falando pra ela, o Gabigol vai decidir o jogo, o Gabigol vai decidir o jogo, o Gabigol vai decidir o jogo. Quando o Gabigol decidiu o jogo, foi uma loucura. Eu falei pra ela decidiu o jogo. O fato é que aconteceram as quatro coisas. O Hugo frangou, a barreira abriu, o árbitro errou e o Gabigol decidiu. Cada um olha o mundo conforme as suas lentes, né? Mas tem uma ordem aí, né? Pois é, era isso que eu ia te perguntar. Qual que é a ordem de prioridades nessa lista? O que contou mais, Samir Carvalho? Quem decidiu o jogo foi o tal de Lucas Belotti. Não foi o Gabigol Lucas que decidiu o Caneto jogo. Belotti. É o nome do dono da Não deu pênalti. O PVC colocou aí as opções, mas se colocar na ordem... O Santos não tinha dado um chute no gol. O Corinthians ia vencer a partida sem sustos. Tinha dado um susto. Que é raro na Vila Belmiro. Aliás, ele é a cara do nosso diretor, hein? André Lucena, é você? Não, Lucena é mó trairão. Foi lá ontem lá que isso? Ele tá trabalhando como árbitro também. Quanto foi a cota da arbitragem? Depois a gente tem que fazer. Nós vamos fazer uma arte, como colocar a foto dos dois. Não, tem que colocar, é igual. É igual. Não, tô na dúvida, você não, Lucena? O Lucas Belotti, ele deu um pênalti que não existiu. Eu até conversei com o Sereta ontem, o ex-árbitro, né, o Guilherme Sereta, ele falou, errou 2 vezes. Errou, né, em dar uma falta que não existiu e depois, né, na verdade, teve a conclusão do lance, né, do Gabigol. Ele desconsiderou uma vantagem, né, não teve a vantagem. O Gabigol finalizou. Por exemplo, se o Gabigol faz o gol, ele não daria falta.
Ele não daria, ele não ia anular o gol, Acabou ali. Enfim, ele erra 2 vezes no lance e tem mais, né? Ele errou na questão do Igor Vinícius, que era para ser expulso no primeiro tempo. Sim. No lance da barreira. Mas e que pênalti você falou que ele marcou que não foi pênalti? Não falei pênalti. Não? Eu falei a falta, né? A falta que não foi. A falta não existiu, ele marcou na entrada da área. Teve alguns lances também que era duvidoso se poderia ser expulsão ou não. O lance do André invadindo a área poderia ser o último homem. Ele foi mal na arbitragem, ele deu 12 cartões amarelos. Sim. Ele foi muito confuso na arbitragem, isso é indiscutível. O lance do pênalti do Yuri Alberto, para mim, foi pênalti, embora o Ilharão diga para ele, não, o Zé Ivaldo ficou parado, mas foi pênalti. Não, para mim foi bem muda de pênalti. direção, foi pênalti. Foi muito pênalti. Foi bem pênalti. Ali ele acertou. A falta não é falta. Não. Evidente que não é falta. O Gustavo Henrique pega a bola muda de direção, ela vai pra frente completamente. Depois ele mostra como ficou o pé, né? Que ele machucou o pé na jogada. Porque tem o choque, tudo bem, mas ele primeiro pega a bola. Sim. Ele pega a bola e depois toma o choque. Ele decidiu o jogo. O Corinthians dominou o Santos. Se fosse um pênalti, eu diria que sim, mas foi falta. Não, a bola foi em cima do Hugo. Mas ele marcou uma falta que não existiu e saiu o gol na falta. Mas a bola foi em cima do Hugo. Mas não era falta, ele decidiu. Ok, mas o Hugo podia perfeitamente fazer aquela defesa. Não, poderia, isso é outra história. A barreira podia não abrir. Não, isso é outra história. O Hugo falhou. Aliás, o Hugo falhou para mim nos 3 gols contra o Red Bull e ontem não foi nem falha, foi frango. Agora, se ele não marca a falta, nada disso tinha acontecido. Ele marcou a falta, que foi um absurdo aquela falta. Mas não foi ele que decidiu o jogo. Agora, a barreira abriu ou passou errou. pelo lado ali? Vamos... Não, eu acho que a barreira abriu. Depois a gente pode até dar uma olhada de novo. A barreira abriu, tá mal montada, que é outra falha do Hugo. Porque assim, se ela tá do lado, faltou um homem na barreira. Olha lá, vamos ver lá. Ela abre. A barreira abriu. E a bola vai em cima do Hugo. Não foi. O Lucas Belotti errou grosseiramente. Estamos de acordo. O Lucas Belotti errou grosseiramente. O Lucas Belotti decidiu o jogo? Não. O Hugo decidiu o jogo mais que ele. A bola vai em cima do Hugo. Galera do chat, já que a gente está divergindo aqui, o que é muito bom para o debate, vocês palpitem aí também. Qual foi o peso do árbitro? Qual foi, né, a responsabilidade do árbitro no resultado final? Foi muita, foi pouca, foi culpa toda dele ou não, enfim. Mas eu volto a dizer, por que eu abri a coluna só pelo Gabigol? Porque para mim a grande surpresa foi, cara, não está acontecendo nada, quem decide o jogo é o Gabigol. Que não fez nada no jogo. Que não fez nada, e foi eleito melhor em campo, que não foi. Não foi. Tinha que dar pro Lucena, pro nosso Lucena lá. Não. PVC, Gabigol, 2 gols em 3 jogos, não marcou contra o Palmeiras, mas marcou contra o Novo Horizontino e ontem contra o Corinthians. É alguma fagulha de um Gabigol que vai reencontrar seu futebol? Ou é muito cedo e muito pouco essa amostra que a gente tem? Eu acho que ele tem estrela. O que é inegável é que ele tem estrela. Ele faz no jogo no clássico. Ele faz na estreia, depois ele faz no clássico. Depois ele pode fazer no outro clássico. Contra o Palmeiras ele não jogou, então não teve clássico para fazer. Mas ele tem estrela. O que é inegável é que ele tem estrela. O que vai acontecer, a gente não tem como saber. Se ele vai, na casa dele, vai conseguir jogar no nível que jogou no Flamengo, tem que esperar para ver. O fato é que ontem, o que mais me causou surpresa nos 49 do segundo tempo, o gol do Gabigol. Ele decidiu o jogo. Outro não personagem sozinho. do jogo, não além sozinho, de Gabigol e do Hugo e do árbitro, foi o Yuri Alberto. Primeiro pelo pênalti perdido, depois pelo gol feito, pelo gol convertido. Mas fato é que ele não tem tido a melhor sorte ou a melhor competência, Samir, para bater pênaltis. Os últimos 5 pênaltis cobrados por Yuri Alberto, aí na tela para vocês. Foi esse contra o Corinthians, em que ele perdeu. Copa do Brasil do ano passado, em momento, fase decisiva ali contra o Cruzeiro, perdeu um pênalti também na disputa por pênaltis. Foi o único do Corinthians naquele momento que perdeu pênalti, o Corinthians passou, depois foi campeão. Campeonato Brasileiro do ano passado também, na vitória sobre o São Paulo, ele converteu. E no Campeonato Brasileiro também de 2025, perdeu contra o Flamengo e perdeu contra o Palmeiras. Ou seja, dos últimos 5, ele perdeu 4 e só fez diante do São Paulo ano passado. É uma marca negativa nesse momento. Ou seja, dá uma segurada, né? Pois Dá uma segurada, não vai bater, não. Era para bater? Tudo bem que o Corinthians está sem Garro, né? Sem Memphis, sem alguns de seus principais jogadores, mas era ele?
Avaliando todos os jogadores que estavam em campo ontem, o Bidon bateu o pênalti decisivo contra o Cruzeiro. Poderia ser o Bidon? Poderia. Eu acho que é muito oportunismo eu falar agora que ele não deveria bater, mas a partir de agora não dá mais, chega. Tem que dar um tempo, o Corinthians tem que... o Memphis, quando estiver em campo, pode ser o batedor, o próprio o Bidon que eu citei. Não dá agora para o Yuri Alberto em relação a pênaltis, acabou, né? O Yuri Alberto, ele derruba qualquer comentarista, né? Ele é inexplicável, não dá para entender o Yuri Alberto. Ele faz uma jogadaça, perde o pênalti, daqui a pouco o torcedor quer matar ele, ele vai lá e faz o gol. É inexplicável o Yuri Alberto, não dá para entender o Yuri. É que, na verdade, dá até para entender um pouco. Esse tipo de pênalti, a dançadinha, né? Enfim, cada um bate do jeito que quiser. Não é para o Yuri. O Yuri é um jogador, é aquilo que fala, é um jogador bom, que ele tem muita força física, sabe atacar o espaço, mas ele não é o jogador do drible, ele não é um jogador diferente. O cara que bate o pênalti daquele jeito ali é diferente, é o Neymar da vida, né? O próprio Gabigol bateu e errou também na decisão contra o Corinthians. Então, assim, a explicação do Yuri batendo pênalti é essa. O Yuri, ele tem que entender que ele não é craque. Ele tem que ir lá e bater o pênalti como ele batia antes, e ele marcava. Vai lá, enfia o pé na bola e acabou, não tem conversa. Agora, se começa paradinha, dançadinha e dancinha, né? Dancinha, e a bola não vai entrar nunca, entendeu? Aí não tem como do Yuri bater pênalti dessa forma. É por isso que ele erra. Se ele bater forte, ele vai marcar. Quem é mais diferente, o Yuri Alberto ou o Júnior Santos? O Yuri Alberto é mais jovem, né? O Yuri Alberto é mais jovem, tem mais força. É diferente. Assim, eu tenho uma visão do Yuri Alberto. O dia que ele perder essa força física, essa explosão, ele vai ser um jogador que vai valer 1,5 milhão também. Entendeu? Mas ele não perdeu ainda. Ele não perdeu, então ele é importante. Mas o Júnior Santos pode jogar do lado dele. Agora, o problema do Yuri Alberto é... E o Júnior Santos, quando perder a força física e a velocidade dele, vai acontecer o que nele? Vai virar comentarista. O que você está querendo dizer com essa comparação, PVC? O Júnior Santos tem velocidade e potência. É verdade. Mas ele não... Ele está valendo 1,5 milhão hoje. PVC, o Júnior Santos ontem seria útil, hein? Se o Yuri Alberto não teve que sair? Teve. O Júnior Santos não seria melhor que o Vitinho? Ia ter a força física e a explosão. E a velocidade para o contra-ataque. Quando estava num 5-4-1, o Júnior Santos no contra-ataque. Eu acho que por 1,5 milhão eu traria. Samir Carvalho há de se lembrar deste dia 23 de janeiro de 2026. Por quê? Porque se o Júnior Santos for contratado... Ele vai ser importante? Não, nós vamos conversar sobre isso depois. Se ele for contratado, se ele vai ser uma boa peça ou não? Nós vamos descobrir. Assim, não, eu não estou falando que ele vai ser um craque. Eu estou falando que o custo-benefício para um time que quer gastar 5 milhões de reais numa janela é ótimo. Ele custava 8 milhões de euros, foi artilheiro da Libertadores faz pouco tempo. Eu acho que por 1 milhão... Se você falar assim para mim, ó, 5 milhões de reais, que não é muito, que para o futebol hoje não é nada. 5 milhões de reais, eu não contrataria o Júnior Santos. Por 1,5 milhão eu contrataria. Na hora que você disser daqui a 3 meses que o Júnior Santos não é um jogador diferente, eu vou lembrar desse dia 23 de janeiro. Ele não é diferente como? Como você falou do Gilberto agora. Não é diferente, não é. Não é. Quer dizer, se ele decidir algum jogo... Mas ele tem que parar de bater pênalti, PVC? Eu acho que tem que dar um tempo. Tem que dar um tempo. E dá pra entender o porquê disso? Teve aquele período, né, em que ele falou sobre a saúde mental dele, mas acho que isso ficou para trás, né? Não sei toda se tem hora ficar nela. A minha saúde mental também tá abalada. Eu não tenho... sabe, toda hora, errou um pênalti é saúde mental. Não... Vamos pegar o caso do Veiga. O Veiga bateu 24 pênaltis consecutivos acertando, certo? 24 ou 25. Aí ele perdeu 2 pênaltis no jogo contra o São Paulo. O Veiga deu um tempo depois. Não, tem que dar um tempo. O Veiga que é um batedor extraordinário, depois ele parou, ele deu um tempo. O Piquerez foi bater, o Gustavo Gomes foi bater. Porque é igual, vamos voltar lá nos velhos tempos do basquete, quando o Brasil tinha um basquete de alto nível. Começa o jogo, dá na mão do Oscar. O Oscar é o melhor arremessador da história do basquete brasileiro e sul-americano.
Os caras chutam a primeira bola, bateu no aro. Chuta a segunda bola, bateu no aro. Chuta a terceira bola, bateu no aro. A quarta você passa de lado, deixa o Marcel chutar. É lógico, daqui a pouco chuta de novo. Eu acho que a explicação, PVC, nós estávamos falando de filmes lá fora, né, antes de entrar no ar. O Advogado do Diabo, você já assistiu? Já. No final, o Al Pacino fala o quê? Vaidade, vaidade. Eles sempre caem nisso. Para mim, o que explica é vaidade. O Fábio Santos revelou que teve uma conversa com o Yuri Alberto depois daquela paradinha. Faz o simples, o Fábio Santos falou para ele. Que é um grande batedor, foi um grande batedor de pênaltis. Excelente. O Yuri Alberto, antes dessa sequência, ele fazia o simples. Eu acho que a única coisa que explica o Yuri Alberto perder tantos pênaltis é a vaidade. Porque ele está achando que é o 9 do Corinthians. Eu acho que eu posso ser igual aos outros. Aí vai lá, paradinha erra. Aí ontem de novo, porque foi paradinha, né? Esse tipo de bater de cobrança com dancinha é paradinha também. Aí chuta para fora. É vaidade. Se ele faz o simples, né? Porque se fosse saúde mental, uma coisa que a gente respeita muito e realmente, né, a gente vive um grande problema, né, na nação, no mundo de saúde mental, eu acho que ele não bateria. Porque ele não teria coragem de bater depois de tudo que já aconteceu. Então não é isso. A questão, para mim, é vaidade. Ele quer bater diferente e ele não sabe.